Então, pessoal, quando nós falamos ali, né, sobre prescrição farmacêutica, nós temos sempre que ter algo em mente, né, que o nosso paciente, ele sempre busca a drogaria já com não algum problema, né, mas ele já busca a drogaria em busca de uma resposta. Na maioria das vezes, nós podemos observar, ainda mais hoje em dia, né, onde o SUS está muito sobrecarregado com a situação do Covid, que as pessoas elas procuram ainda mais a drogaria, o farmacêutico, né, para estar falando, expondo, né, o seu problema. Então, a gente observa-se muito o aumento da utilização da drogaria, né, nesse âmbito que nós estamos falando. Eu tinha comentado nos outros vídeos que às vezes a gente teria uma aula prática na próxima semana. Não, pessoal, eu errei, porque eu tô achando que já é o fim do mês, não é? Nós vamos ter a aula prática no final do mês 10, tá? Não é agora, tá bom? Então já peço desculpa aí para vocês que eu falei nos outros vídeos, né? Sobre a nossa aula prática, que seria a semana que vem, e não é, tá bom? A nossa aula prática vai ser no final do mês 10. Perdão. Então, nós vemos aí um crescimento muito grande na utilização dos serviços farmacêuticos, ainda mais em época de pandemia. Então, sempre o paciente ele chega, ele quer algo para diarreia, ele quer algo para gripe, ele quer um remédio para dor de cabeça, né, um remédio para dor nas costas. E nós, né, farmacêuticos e atendentes de farmácia, já indicamos medicamentos nessa situação, né? Claro, não indicamos um antibiótico, né? Nem nada que precise de prescrição médica. Porém, nós já realizamos a indicação de medicamentos isentos de prescrição médica, né, que chamamos de MIP. Então, aqui, né, o resultado da medicação é aliviar, curar ou controlar uma dor, que tem que garantir uma efetividade ou uma segurança, né? Que isso quer dizer que eu tenho um resultado de uma medicação eficaz. Aqui eu tenho o medicamento, o farmacêutico e o paciente, né? Então, nós formamos aí um triângulo entre o medicamento, o farmacêutico e o paciente. Nós estamos aí entre os dois para fazer uma indicação correta, né? A indicação correta aí de um medicamento para o nosso paciente, sendo que nós entendemos de farmacologia, entendemos sobre interação medicamentosa, entendemos sobre o medicamento, então nós ficamos nesse viés. E isso, né, nos possibilita aí uma atenção farmacêutica, o monitoramento da patologia, né, uma farmacovigilância, né, então tem como o farmacêutico abrir um consultório, né, para realização aí de atendimentos, né, então tem muitas situações onde o farmacêutico aí clínico pode ter a sua atuação. Então, acompanhamento de gestão de medicação, revisão, transtornos menores, dispensação, educação em saúde e o uso racional do medicamento. Tem como monitorar pressão arterial, temperatura, glicemia, medicamentos orais, tópicos, inalatórios e injetáveis, né? Tem como fazer curativo, aplicação de piercing e brincos. Então, todas essas situações nós podemos fazer a realização. Então, aqui nós temos uma dispensação de um fármaco. O que é a dispensação? Dispensação é a entrega do medicamento para o meu paciente, tá? Então, é a atuação profissional de um farmacêutico, por qual este proporciona ao paciente o uso de cuidados além do medicamento e o produto de saúde, e seus serviços clínicos, que acompanha a entrega do mesmo com o objetivo de melhorar seu processo de uso e proteger o paciente de possíveis reações ao medicamento, causada por uso irracional do medicamento. Vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem.
Desculpa, pessoal. Então, sempre a estratégia farmacêutica vai ser assim. Então, nós temos uma prescrição. Sim, eu entrego o medicamento, oriento sobre o uso. Não, né? Posso consultar esse meu paciente e dispensar um medicamento, né? Ou corrigir um problema quando o médico prescreve o medicamento errado, né? Através ali da consulta farmacêutica, né? E da prescrição farmacêutica. Deixar para vocês copiarem esse organograma. Sempre, pessoal, sempre uma prescrição, ela tem que garantir a segurança do meu paciente. Então, nós temos que conhecer o que nós estamos dispensando, né? Que é o ato ali da entrega do medicamento com a atenção farmacêutica e a assistência farmacêutica adequada. Então, para cada sintoma, menor ocupa o médico, aí inviabiliza o sistema de saúde. Ou seja, se nós atendemos pacientes, né? Se nós orientamos o uso adequado do medicamento, se nós indicamos o medicamento correto, nós não ocupamos o sistema de saúde, ou seja, o SUS, né? Nós não temos uma sobrecarga no SUS. É igual os testes, né, rápidos do COVID. Uma situação, né, um oferecimento que nós podemos realizar na drogaria, devido ao alto fluxo de pessoas que procuram o sistema de saúde. Às vezes a pessoa quer ser atendido mais rápido e acaba desocupando o sistema de saúde. Gera aí uma economia de 30% a 50% no sistema de saúde. Então, ele gera um custo menor para o governo, né? Então, as consultas farmacêuticas. Então, a dispensação de medicamentos podem ser realizadas com receita ou sem receita. O que vai modificar é o tipo de medicamento. Então, todo medicamento ele vem com uma tarja e vem escrito nessa tarja. Sob prescrição médica, sob prescrição médica e retenção de receita. Qual medicamento que eu posso indicar? O que tiver escrito sob prescrição médica e medicamentos sem tarja. Medicamentos que oferecem retenção de receita, por exemplo, antibióticos, alguns analgésicos, como codeína, né? E outros medicamentos que atuam no sistema nervoso central, eu não posso realizar a indicação, né? Porque é somente médico. Então, autocuidado. Então, a automedicação responsável, o paciente pede o medicamento não prescrito para o seu posto de saúde. O farmacêutico orienta sobre o uso racional desse medicamento. Então, quando a gente fala de automedicação,
é quando o paciente ele se automedica, sem uma orientação. Aí nós temos a automedicação responsável, que é quando ele fornece, o farmacêutico oferece, né, e fornece uma orientação para esse paciente. Vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem. Então, o paciente pede ao farmacêutico, né, para lhe indicar um medicamento para seu problema de saúde, né? Então, pede ali o auxílio do farmacêutico para o seu problema. Ah, tô com uma dor de cabeça. Ah, tô com uma diarreia. Ah, tô com uma dor no estômago, né? Sempre pede ajuda. Então, segundo a resolução do Conselho Federal de Farmácia, os medicamentos não prescritos, o farmacêutico deverá desenvolver ação na seleção e dispensação de medicamentos não prescritos. O farmacêutico deve avaliar as necessidades do usuário, patologia grave, recomendar assistência médica e, no caso de patologias menores, dispensar os medicamentos. Então, isso está na resolução. Então, quando a gente observa, por exemplo, tem placa de pulso, que é o exudato, né? Quando o paciente, por exemplo, está com algum problema a mais, nós indicamos a presença do médico. Podemos prescrever e pedir solicitar hemograma? Sim, tá? Nós podemos solicitar hemograma também. Hemograma, todos esses exame de urina, exame de fezes, todos esses exames nós podemos fazer o pedido, tá? Para realização, para ajudar na indicação aí do medicamento. Então, a indicação farmacêutica como sendo um ato farmacêutico, informações e educação ao paciente sobre o uso correto e racional, que possibilite o êxito da terapêutica, induza a mudança nos hábitos de vida, proporcionando melhores condições de saúde à população. Então, quando o paciente solicita indicação, em face de sinais e sintomas, o farmacêutico poderá encaminhá-lo a outro profissional de saúde ou lhe dispensar o medicamento. A indicação deve ser prestada pelo farmacêutico de forma clara, simples, compreensiva e registrada em documento em anexo, emitida em 2 vias, sendo a primeira entregue ao usuário-paciente e a segunda arquivada no estabelecimento. E no artigo 5, né, fala que a prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer aos critérios éticos legais previstos em lei. Ainda falando sobre a RDC de 2009, né, que é a atenção farmacêutica e a indicação de medicamento isenta de prescrição e a respectiva posologia quando houver, planos de intervenção quando houver.
A declaração de serviço farmacêutico deve ser emitida em duas vias, sendo a primeira deve ser entregue ao usuário e a segunda permanecer arquivada no estabelecimento. Então, sempre a consulta farmacêutica deve ser realizada em duas vias. E esse é o modelinho, né, de o nome, o que o paciente tem, o paciente sente. E essa prescrição farmacêutica, ela pode ser realizada para qualquer problema de saúde? Então, vamos lá. O farmacêutico pode prescrever qualquer tipo de medicamento? Não. Então, vamos lá. O problema de saúde que a gente pode indicar é transtorno menor. Qual é o transtorno menor? Dor de cabeça, diarreia, né? Fazer um teste do Covid. Então, todos esses são transtornos menores. Se é presidível a atenção médica, então, se precisar procurar um médico, então, o farmacêutico ele vai poder indicar um médico. Se o paciente já usou o medicamento e não teve uma melhora, então, ele também pode procurar, né? E se o medicamento exige prescrição médica, então, se o medicamento exige prescrição médica e retenção de receita, nós não podemos fazer a indicação. Então, problema de saúde autolimitante de cura espontânea com menos de 7 dias. Não está relacionado com outra doença. Não é causada por outro medicamento. Então, nós temos que conhecer sobre interação medicamentosa. Algias leves e moderadas, problemas cutâneos, desinfecções cutâneas, síndromes varicosas, afecções por vias respiratórias, afecções do aparelho digestivo, febre, afecções oftalmas e afecções otológicas. Todos esses são classificados como transtornos menores, que são distúrbios de menor gravidade, né? Então, vou voltar para vocês copiarem. Então, se eu perguntar lá no final, as perguntinhas quais são os transtornos menores, são esses, tá? Vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Algias leves e moderadas, pessoal, são dores leves e moderadas. Problemas cutâneos são sarna, escabiose, piolho, dermatite de contato, alergias, tá? Desinfecções cutâneas. Então, por exemplo, feridas na pele, tá? Síndrome varicosas. Então, são problemas de coagulação, problemas de varizes, né? Afecções de vias respiratórias, gripe, síndromes gripais, resfriados, tá? Afecções do aparelho digestivo, gastrite, né? Problemas de azia, dores abdominais, vômitos, virose, tá? Diarreia, febre, né? Afecções oftálmicas, que é problemas nos olhos, e otológicas, que são do ouvido, né? Como, por exemplo, infecções do ouvido. Deixar um tempinho para vocês copiarem. Então, transtorno menor são os distúrbios de baixa gravidade, certo? Então, podemos atender idosos, crianças e
problemas de saúde severos, né, como hipertensão, diabetes. Então, sempre ver quem prescreveu o medicamento, se é para o mesmo problema de saúde, se foi efetivo, se foi seguro, tá? Então, tudo isso é importantíssimo. Então, hoje já se vende, né, mais de 40% aí de medicamentos isentos de prescrição sem o consultório farmacêutico. Então, esses são alguns grupos farmacológicos que podemos prescrever, como antiacnínicos, antiácidos, né? Então, são alguns tipos. No próximo vidinho, vocês vão observar bem que eu gravei um vídeo, né? E ela fala certinho todas as patologias, tá? E as classes de medicamentos que podemos prescrever. Então, no Reino Unido, teve uma classificação de medicamento, né? Que devem ficar atrás do balcão, não existe prescrição e devem ser prescritos por farmacêutico. Já nós temos alguns medicamentos que é venda sob receita médica, então precisa ter a prescrição médica. E os OTC, que não precisam de prescrição, que são de venda livres em farmácias. Então, essa lei de 14 de janeiro de 2009, né, segundo a Vigilância Sanital Federal, competente estabelecerá as listas de medicamentos de venda livre e de venda sob prescrição e retenção de receita, e de venda sobre responsabilidade do farmacêutico. Então, venda de medicamento e orientação farmacêutica, que é a prescrição farmacêutica. Então, podemos vender esses dois tipos de medicamentos: medicamentos com prescrição médica e medicamentos isentos de prescrição médica. Então, esse é um modelo, né, de receitinha aí do farmacêutico. Então, o farmacêutico decidirá, né, se vai dispensar, se vai encaminhar para outro profissional ou se vai oferecer outros serviços farmacêuticos. E aquela mesma situação: solicitação de medicamento, transtorno promenor, prescindível de atenção médica, já usou algum medicamento, se esse medicamento é efetivo e seguro, e se esse é um medicamento isento de prescrição. Ou nós vamos dispensar o medicamento, ou vamos pedir para esse paciente procurar, né, um médico. Então, a indicação farmacêuticas, paciente às vezes pode se mascarar um problema de saúde que requer atenção médica imediata. O farmacêutico tem como função obrigação de assumir responsabilidade, imagem negativa ante um fracasso terapêutico. Sistema de saúde pode aumentar os custos em caso de não resolução do problema de saúde pelo farmacêutico. Então, isso são alguns contras, né, da atenção farmacêutica e da consulta farmacêutica. Vantagens: automedicação responsável, economia de tempo, vantagem na relação custo-benefício. Farmacêutico: prestação de serviço com muita demanda, aumento do seu prestígio profissional. Deixar essas vantagens, vou deixar desvantagens, né, que são os inconvenientes, para vocês copiarem depois as vantagens.
E as vantagens. Vou deixar aqui para vocês copiarem as vantagens também. E aqui, pessoal, é um consultório farmacêutico. Olha que gracinha. Muito lindo. Um consultório, ó, tá vendo? Então, a prescrição farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado de saúde, documenta recomendações ao paciente visando a promoção, proteção e recuperação e prevenção de doenças. Importantíssimo isso. Vou deixar aqui para vocês copiarem. Então, isso é o que é prescrição farmacêutica.
E no ato da prescrição, o farmacêutico aplica seu conhecimento e utiliza suas habilidades para prover serviços individualizados de manejo da farmacoterapia, incluindo recomendações de medicamento para pacientes em diferentes estabelecimentos e níveis de atenção à saúde. Então, constitui as terapias farmacológicas, os medicamentos isentos de prescrição médica, as plantas medicinais, as drogas vegetais e os fitoterápicos isentos de prescrição. Então, isso que o farmacêutico pode indicar. Vou deixar um tempinho para vocês também copiarem. A prescrição farmacêutica é constituída das seguintes etapas, né? Sempre identificação da necessidade, definição do objetivo terapêutico, seleção da terapia mais eficaz e segura, redação da prescrição, que é feita a prescrição, orientação do paciente, agendamento adequado para acompanhamento e depois o registro de todo esse processo, né, num sistema ou em papel do paciente, no prontuário para esse paciente. A documentação correspondente à prestação desse serviço possibilita responsabilizar o farmacêutico pelo ato, fiscalizar a prática, bem como qualificar sua execução em conformidade com padrões e protocolos já definidos. Pessoal, então sobre prescrição farmacêutica é isso. Eu vou deixar um vídeo agora para vocês, né, de um treinamento que a gente recebe pelo nosso sistema de prescrição farmacêutica para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado sobre prescrições que a gente falou, sobre forma farmacêutica, via de administração. A gente vai falar mais vezes, né? Vocês vão ver sempre eu falar sobre forma farmacêutica, via de administração e prescrição farmacêutica. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até, né, a nossa próxima aula. Lembrando que a nossa aula prática será só no final do mês 10, tá? Peço desculpa que eu falei errado no outro vídeo. Muito obrigada, até a nossa próxima aula.